Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Saxenda, porque ele está sendo muito usado para auxílio da perda de peso. Bom, como surgiu o uso do Saxenda? Na verdade, esse medicamento ele é o liraglutida e já existe há alguns anos. Era o Victoza e era para o tratamento do diabetes tipo 2. Só que os médicos começaram a observar que ele era um ótimo no auxílio de perda de peso. E aí veio o Saxenda. Mas qual a diferença do Victoza para o Saxenda? São as doses, porque viu que é eficaz para a perda de peso uma dose maior do que a dose usada no tratamento do diabetes tipo 2. Então, o Victoza, ele tem as dosagens de 0,6, 1,2 e 1,8 miligramas. Já o Saxenda, ele tem dois ajustes de doses maiores, que é o 2,4 e o 3 miligramas. E ele pode ser usado para não diabéticos, tá bom, gente? Bom, Saxenda é um medicamento para perda de peso que contém a substância ativa liraglutida. O que é essa substância? Ela é similar a um hormônio natural chamado GLP-1 e é liberado pelo intestino após as refeições. O Saxenda ele age nos receptores do cérebro que controlam o apetite, causando sensação de saciedade e menos sono. Isso que ajuda a pessoa a comer menos e reduzir o peso. O Saxenda ele regulariza o apetite, gerando menor ingestão de alimentos e, consequentemente, a redução do peso. O seu médico ele lhe indicará uma dieta e um programa de exercícios. Permaneça neste programa enquanto estiver utilizando o Saxenda. Isso é muito importante, gente. O Saxenda ele é um auxiliar na redução do peso. Você precisa fazer atividade física e fazer a dieta de acordo com a orientação que você recebeu do profissional de saúde. Então, ele regula também a termogênese, além de promover retardo no esvaziamento do estômago e intestino. Esse medicamento ele não é indicado para qualquer pessoa. Ele é indicado para pessoas acima do peso, mas o médico ele calcula o IMC. O seu IMC ele tem que estar no 30 ou acima de 30. Obesidade, muito acima do peso. Ou o IMC 27 ou maior, no caso do sobrepeso, se você estiver com problemas de saúde relacionados ao peso, como diabetes, pressão arterial elevada, níveis anormais de gordura no sangue, problemas respiratórios durante o sono, chamados de apneia obstrutiva do sono. Então, o médico ele vai te orientar direitinho quanto a isso. E ele não deve ser utilizado em crianças com menos de 12 anos de idade ou em adolescentes entre 12 e 18 anos, com peso corporal igual ou abaixo de 60 quilos. Quando não se deve usar o Saxenda? Bom, não use o Saxenda se você tiver alergia ao princípio ativo ou qualquer outro componente da fórmula. Se você estiver grávida ou se você estiver planejando engravidar, suspenda o uso imediatamente. E se você estiver amamentando, nesses casos você não deve usar. E deve usar somente com orientação médica, em casos de problemas renais, em casos de problemas hepáticos, ou se você tem um problema grave no estômago ou no intestino, que resulte no atraso do esvaziamento do estômago, ou se tiver alguma doença inflamatória no intestino, ou insuficiência cardíaca grave. Então, procure um médico. Use somente com orientação. Informe seu médico, farmacêutico, enfermeiro, se você estiver usando medicamentos para diabetes ou se estiver usando insulina, porque pode interagir, pode abaixar muito o nível de açúcar no sangue, pode causar uma hipoglicemia. Então, seu médico ele deve ajustar a dose dos seus medicamentos para diabetes e evitar que você tenha uma hipoglicemia. Se você estiver com o uso de varfarina ou outros medicamentos orais que reduzem a coagulação do sangue, que são os anticoagulantes, o médico ele vai passar exames mais frequentes para determinar a habilidade de seu sangue em coagular. Então, ele vai acompanhar melhor você. Você precisa se orientar com ele, fazer um acompanhamento melhor. Onde, como e por quanto tempo eu posso guardar este medicamento? Antes do primeiro uso, armazenar sob refrigeração entre 2 e 8 graus,
na geladeira, né? Manter distanciamento do compartimento do congelador. Ele não pode congelar. Se o seu medicamento congelar, você deve descartar, ele não deve ser usado mais. Após o primeiro uso, é válido por 1 mês, depois de aberto, quando armazenado em temperatura ambiente abaixo de 30 graus ou sob refrigeração, entre 2 e 8. Você deve proteger o seu medicamento da luz. Armazene ele na caixinha, mantenha ele tampado, para que ele fique bem armazenado e conservado. E como fazer no caso do descarte? O descarte das agulhas ele deve ser realizado através de embalagens coletoras resistentes, como latas e plásticos, para eliminar o risco de acidentes e contaminações. As embalagens coletoras contendo as agulhas e os medicamentos usados, vencidos ou fora de uso, assim como seu sistema de aplicação, devem ser descartados em postos de coleta localizados em farmácias, drogarias, postos de saúde, que é o nosso caso, a gente recebe, tá? Todo o material. Pode ser descartado também nos hospitais. Todos esses lugares que possuem coletores apropriados. Você não deve usar se você congelou o seu Saxenda ou se ele não estiver com a solução límpida ou incolor ou praticamente incolor. A aplicação é feita subcutânea, então é sob a pele. Você não pode aplicar em músculos ou veias. Então, o melhor local para você aplicar é na parte da frente das coxas ou a frente da cintura, no abdômen ou na parte superior do braço. Geralmente, o médico faz o esquema de aumento de doses. O paciente que começa a utilizar o Saxenda, ele não pode começar logo com a dose máxima. Ele tem que começar na primeira semana com a primeira dose, 0,6 miligramas. Na segunda semana, aumenta para 1,2. Na terceira semana para 1,8, na quarta semana para 2,4 e na quinta semana ele chega nas 3 miligramas, uma vez por dia. Só que você deve ficar com essa dosagem de 3 miligramas até o final do tratamento. Você não deve aumentar, não deve usar mais que isso. Mesmo que você não esteja tendo resultado, você não deve usar mais que isso. Se você chegou ao ponto de não ter mais resultado, procure um médico. E quais são as reações adversas deste medicamento? Tem uma reação muito comum, que ocorre com mais de um paciente em cada 10 pacientes, que é a náusea, o enjoo, o vômito, diarreia, constipação. Estes sintomas normalmente desaparecem após alguns dias ou meses com o uso do medicamento. Tem a reação comum, que pode ocorrer em até 1 entre 10 pacientes. São problemas que afetam o estômago e o intestino, como indigestão, inflamação gástrica, gastrite, desconforto gástrico, dor na região superior do estômago, azia, sensação de empachamento, flatulência, erupção, boca seca, sensação de fraqueza ou cansaço, paladar alterado, tontura, dificuldade para dormir, insônia, que geralmente pode ocorrer nos primeiros 3 meses de tratamento, cálculo biliar. Tem reações no local da injeção, como hematoma, dor, irritação, coceira ou erupção cutânea. Tem a hipoglicemia, que é o baixo nível de açúcar no sangue. Os sinais de alerta para a hipoglicemia podem aparecer repentinamente e incluem suor frio, pele fria e pálida, dor de cabeça, batimento cardíaco rápido, enjoo, muita fome, alterações na visão, sonolência, fraqueza, nervosismo, ansiedade, confusão, dificuldade de concentração, tremor. E seu médico lhe avisará como tratar o nível baixo de açúcar no sangue e o que fazer se você observar estes sinais de alerta. Pode ocorrer aumento de enzimas pancreáticas como a lipase e a amilase. Mas tem também a reação incomum, que pode ocorrer entre 1 a cada 100 pacientes, mas é bom você ficar atento, caso ocorra com você. Tem a perda de líquido, que a desidratação é mais provável no início do tratamento e pode ser devido a vômito, enjoo, náusea e diarreia. Tem o atraso no esvaziamento do estômago, inflamação na vesícula biliar, reações alérgicas, incluindo a erupção cutânea, sensação de indisposição, pulso acelerado, casos de inflamação do pâncreas, pancreatite, foram relatados com uma frequência incomum em pacientes que utilizam o Saxenda.
A pancreatite ela é uma condição muito séria e de alto risco à vida. Então, interrompa o tratamento e converse com o seu médico imediatamente caso você tenha dor abdominal na parte superior, intensa e persistente, que pode chegar até as costas, assim como náuseas e vômitos, pois podem ser um sinal de pâncreas inflamado, pancreatite. Tem a reação rara também, que pode ocorrer de 1 em 1000 pacientes, que é a função renal reduzida, insuficiência renal aguda, que os sinais incluem redução do volume de urina, gosto metálico na boca e facilidade para o surgimento de hematoma. Pode ocorrer também uma reação grave, reação alérgica, anafilaxia. Foi raramente relatado, mas você deve procurar um médico imediatamente. Se você tiver problemas para respirar, inchaço na face, garganta e batimento cardíaco rápido. Se você sentir alguma coisa que não foi relatada aqui neste vídeo ou na bula do medicamento, procure um médico e informe para ele para que ele possa notificar, tá ok? O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada deste medicamento? Converse com seu médico, vá a um atendimento médico, a um posto de saúde, a um hospital e informe o médico que você usou uma dose maior do que a recomendada. Os seguintes efeitos podem ocorrer: enjoo, náusea, vômito e baixo nível de açúcar no sangue, que é a hipoglicemia. E quais são os cuidados que você deve ter com o seu sistema de aplicação? Nunca deixe o sistema de aplicação no carro ou em outro lugar onde possa ficar muito quente ou muito frio. Bom, é isso. Qualquer outra dúvida, consulte o seu médico, seu enfermeiro ou seu farmacêutico. Obrigada.